A 23ª edição do É Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários contou com 7 títulos na competição brasileira de longas e médias metragens. Elegia de um Crime recorda o assassinato da mãe do diretor. O longa encerra a trilogia do luto, uma série de filmes que aborda a trágica história da família do cineasta. O luto ele age de maneira diferente para cada um, né? No meu caso, a imagem da minha mãe ela desapareceu. Aqui é uma busca por resgatar essa imagem. Mas ele não é sobre mim, não é sobre minha mãe. Ele também é sobre muitas mães e muitas mulheres que são assassinadas nas periferias das cidades brasileiras, né? Porque se fosse unicamente um filme sobre as minhas dores, seria uma terapia, seria sublimação e resiliência. E eu acho que o cinema não está nesse lugar. Ele pode ser tudo isso, mas o mais importante é que ele saia de um lugar específico e privado para falar do público de geral. Ex-pajé denuncia a intervenção das igrejas evangélicas nas aldeias indígenas. O filme acompanha um pajé que foi obrigado a renunciar aos seus poderes. O filme ele é meio borderline entre documentário e ficção. Tem várias pessoas lá em Berlim, inclusive teve muito esse debate se o filme é documentário ou ficção. Porque ele tem uma atitude de documentário, a gente está contando uma história real, mas eu sou roteirista, não tem jeito. Então a gente não trabalhou com entrevistas, a gente não trabalhou com as pessoas olhando para a câmera, a gente filmou situações e montou as situações de modo que cria uma narrativa que parece ficção. Só que todos os acontecimentos que estão ali ou estavam acontecendo naquele momento de verdade na frente da câmera, ou era uma espécie de encenação de coisas que aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas na vida daquele grupo de indígenas, porque a gente foca um personagem principal acompanhando o dia a dia de um pajé que está tendo que se declarar ex-pajé por causa dessa pressão, dessa verdadeira inquisição evangélica. Ele salva, ele cura, ele faz crer, Jesus é maravilhoso. 2 coproduções do Canal Brasil marcaram presença na competição. Neville Dalmeida, cronista da Beleza e do Caos, resgata a trajetória do diretor de A Dama do Lotação, um dos nossos maiores sucessos de bilheteria. Olha, eu tive um convite do Neville para fazer um filme sobre ele e gostei da ideia, porque eu não queria fazer um filme biográfico, eu queria aproveitar que o Neville viveu esses últimos 50 anos aí, com muita intensidade do cinema brasileiro, para falar do cinema brasileiro, falar dos movimentos, cinema novo, cinema marginal, falar dos editais, da censura. Arte é transformação e arte é transmutação. Eu acho que o Neville é um artista plástico fazendo cinema. Por isso que ele consegue unir o cinema experimental, o cinema marginal, o cinema popular, a um cinema reflexivo, a um cinema sujo, a um cinema artístico. Você vê isso tudo no cinema dele. É uma profusão de ideias. Che Memórias de um Ano Secreto revela um capítulo pouco conhecido da vida do mítico guerrilheiro argentino. O filme vai do período que o Che sai de Cuba, sendo ele ministro da Indústria em Cuba, sai para o Congo, para comandar uma guerrilha secreta, não, clandestina, no Congo. Essa guerrilha não dá certo, ele tem que ser escondido em Dar es Salaam, na Tanzânia, até procurar onde colocar ele, até ele ir para Praga, onde fica 5 meses, quase 6 meses, até voltar a Cuba, se treinar, não, com um grupo de guerrilheiros que acompanhariam ele depois na guerrilha de Bolívia. Então, é nesse período entre ele saindo de Cuba até ele voltando a Cuba para se preparar para a Bolívia. Esse tempo mais ou menos 1 ano, e é o ano menos conhecido da vida dele. Na produção brasileira, além de você ter um ano particularmente inspirado, você tem um ano em que você tem muitos cineastas brasileiros fazendo filmes sobre temas internacionais, o que não é uma tradição do documentário brasileiro. Então, e acho que essa é uma das marcas do festival desse ano, um certo cosmopolitismo, uma abertura para o mundo dos realizadores brasileiros em filmes que, em alguns casos, são produções brasileiras, ou produções do nosso canal até, e, em muitos casos, filmes que não têm nenhum centavo brasileiro, exceto o talento do realizador que é brasileiro. Em 2018, 3 cineastas brasileiros participaram da competição internacional de longas e médias metragens. Inspirada pelo mesmo dispositivo criado por Eduardo Coutinho em As Canções, Milena de Moura Barba coproduziu com a China o documentário Canções em Pequim. Um movimento não violento de mulheres encabeçando a luta palestina pela liberdade é o foco de Júlia Baixa no filme Naila e o Levante. O terceiro título é uma coprodução do Canal Brasil, dirigida por Pascoal Samora.
Rodado na fronteira da Jordânia com a Síria, o documentário Za'atari Memórias do Labirinto retrata um campo de refugiados de mesmo nome. É um campo de refugiados que surgiu no princípio da Primavera Árabe, uma demanda de uma das primeiras cidades onde eclodiu ali o conflito, que foi Dara. Essas pessoas fugiram para a Jordânia, que era a fronteira mais próxima, e permanecem lá já há 5 anos, no meio do deserto, num campo gigantesco de 80 mil pessoas e sem perspectiva de volta e tentando reconstruir suas vidas num lugar absolutamente insólito, que é o deserto de Mafraq. ما ابتعد كثير عن بيتنا بس كان إلي كثير صاحبات هناك كنت أحبهم لما أفوت على المدرسة أحس بإشي كثير حلو. O documentário O Processo, de Maria Augusta Ramos, outra coprodução do Canal Brasil presente no É Tudo Verdade, foi um dos filmes mais procurados pelo público do festival. Sem utilizar entrevistas e montado a partir de 450 horas de material gravado, o filme retrata a sequência de fatos que culminou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Pela soberania do voto popular, eu adorei esse golpe! O que me interessa, e não só nesse filme como nos filmes anteriores, assim como documentarista, é retratar a interação humana, as relações humanas, os discursos, como refletir sobre a sociedade através desse teatro da justiça, né, desses discursos. Então, eu acredito nessa abordagem. Eu acho que possibilita fazer um documento e, ao mesmo tempo, levar o público a se questionar sobre os seus próprios preconceitos de todos os lados, né? Questionar sobre uma realidade que, de repente, parecia tão óbvia, tão banal, tão certa, né? Trazer questionamentos.